Então, lá em Brejão, no Agreste Meridional de Pernambuco, conta-se uma história de uma figura, de uma pessoa que era muito caçada pelos pistoleiros, era caçado pela polícia, era caçado por tudo quanto era gente. Isso quem conta pra mim é Maninha. Ela diz que lá Brejão era uma terra de pistoleiro, né? Não é segredo isso, em todo canto se sabe que era uma terra perigosa. E aí a minha avó conta que esse figura, essa pessoa, toda vez que os pistoleiros se juntavam para pegá-lo, ele se virava num toco. E às vezes ele estava em cima de um cavalo, correndo, e quando o povo estava atrás dele, que ia atirar, ele virava num toco e o toco caía de cima do cavalo e o cavalo ia-se embora. E logo depois, muitos anos depois, eu vim descobrir que João Eusé, que é meu parceiro da música, ele contou que a família dele tem o nome dessa pessoa e que é primo, que é um primo de João Eusé. E aí tá aí o mistério desse rapaz que virava toco. Toda vez que alguém tentava emboscá-lo, ele se virava num toco de árvore. Essa história começa com o meu desejo de ter aprendido algumas coisas da minha cidade desde a infância. E aí eu fiquei imaginando o que interligaria a gente. A união de 5 pássaros que moram na beira do rio Capibaribe. Então, cada um faz a morada em um lugar do rio e eles se encontravam no galho que nasceram fazendo esse movimento de se despedir e de chamar o tempo. Quando eles faziam isso, os 5 se juntavam no mesmo galho automaticamente. E aí eles se diziam como estava a cidade, conseguiam mapear o trajeto que faziam, as pessoas que encontravam e como estava o rio. Eles conversavam com o rio, com as flores, e quando faziam isso, se juntavam no mesmo galho para partilhar essas experiências. Então, os capibaras é o nome desses passarinhos, e vai virar um livro essa e outras histórias que eles fazem parte. Um beijo para vocês, que o Itan de cada pessoa sempre aconteça na gente e as palavras que a gente se despede e chama para perto. Muitas músicas, muitas composições musicais, letras, interferências do léxico em cima de melodia, harmonia, ritmo, são verdadeiros itãs. Eu lembro agora de uma, por estarmos nesse lugar, que conheci através dos artistas Tião Carreiro e Pardinho. Essa música chama-se Lição de Humildade. Conta a história de um homem, maltrapilho, mandarilho, que chega num bar e pede uma batida de limão. E ele começa a ser prontamente maltratado, primeiro pelo garçom, depois pelo dono do estabelecimento, por conta da maneira que ele estava vestido, como ele estava sendo se apresentando naquele local. Né? E numa primeira oportunidade ele pede uma bebida, depois paga, o garçom não gosta, o dono também olha para ele e fala alguma coisa. Ele se sente extremamente ofendido com isso. Na segunda oportunidade ele pede uma outra bebida, na segunda oportunidade de pedir uma bebida ele o faz, mas paga primeiro, porque ele percebeu que as pessoas estavam, o dono e o garçom estavam com um olhar preconceituoso em cima dele, em torno dele. Depois que ele toma essa segunda batida de limão, ele se apresenta, primeiro contando a história dele. E ele diz que está todo maltrapilho daquele jeito porque a mãezinha dele tinha sofrido algum processo de enfermidade e ele fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida que, segundo ela, se ela se curasse, ele pagaria essa promessa indo a pé, de onde ele morava até Aparecida do Norte e pedir a bênção a essa entidade. E aí ele fala isso, que estava daquela maneira porque estava há 32 dias viajando a pé pelas estradas, e depois tira um cartão do bolso e entrega ao dono do estabelecimento e diz: eu sou esta pessoa, eu sou um fazendeiro forte no interior de Minas Gerais, e se vocês precisarem de qualquer coisa lá em Minas Gerais, falem comigo, tá?
Mas eu preciso dizer uma coisa aqui. Aqui eu sofri um processo de humilhação muito grande, em função da primeira vista de vocês aí, da forma como eu cheguei e tal, parará. E fui muito maltratado. Mas se precisarem de mim lá em Norte de Minas, falem comigo, esse é meu cartão. E um forte abraço a vocês todos. E ele foi embora. Em nome dessa música, lição de humildade. E aquelas pessoas do lugar receberam uma dura e valiosa lição. Um beijo para vocês. Nas minhas andanças, minhas buscas por cosmovisões diferentes da que eu nasci, eu fui parar no Acre, no centro do Mutum, uma das aldeias do povo Yauanauá. E lá eu tive a oportunidade de viver 21 dias imersa na cultura daquele povo. E lembro que uma noite, eu sentada ao redor de uma fogueira junto com os indígenas Yauanauás, eu ouvi um deles falar sobre como que acontecia o ritual da caça. E que eles davam preferência para as luas novas, que era quando tinha menos luz, adentravam a mata escura na floresta amazônica, descalços, e observavam os rastros de possíveis animais que tivessem passado por ali, fazendo um trabalho de detetives mesmo. Eles identificavam, às vezes, se uma lesma passou ali, talvez determinado animal que eles quisessem caçar estivesse ali por perto. E esse estado de observação do contexto e de presença para chegar devagar na floresta no momento mais escuro da lua me fez perceber que a gente nessas situações trabalha muito as nossas emoções. E esse povo se fortalece no momento em que ele se presta a ouvir os sinais da natureza, a perceber o estado de presença, atenção e cuidado que é preciso ter com o lugar ou o ambiente onde pisa, e a partir disso se nutrir, a partir disso se alimentar. Isso me fez todo sentido, porque logo quando eu entrei na aldeia, eu disse, por que essas pessoas são tão felizes? Elas têm os olhos que brilham, elas não têm depressão. Um deles até disse, depressão é doença de branco. Então eu fiquei impressionada e eu disse, esse modo de viver, esse estilo de se relacionar com a natureza, de entrar devagarzinho na noite escura, lidar com medos, lidar com o silêncio, aguardar, esperar o momento certo de agir, é uma sabedoria de vida que eu carreguei para mim e que fico agora assim, ó, atenta por onde caminho, de que forma eu piso nos cantos e como lidar com a escuridão.